A graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs da Igreja Presbiteriana Aliança. É uma alegria estar me dirigindo a vocês nessa data tão importante quando lembramos da morte de Cristo Jesus em nosso favor. Agradeço essa oportunidade ao reverendo Alexandre Lessa, que só pelo jeito que ele os descreveu ficou bem claro o amor que ele tem por vocês. Eu trago também a vocês um abraço da Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo, que é a igreja que eu trabalho como pastor auxiliar. Neste momento nós iremos meditar, iremos refletir na primeira palavra de Jesus na cruz, que foi uma palavra de perdão. Para isso eu gostaria que você acompanhasse a leitura que eu farei em Lucas capítulo 23, versículo 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Certa vez uma prima me contou que, em sua infância, ela e seus primos tinham o costume de encenar a crucificação de Jesus. E aquele que fazia o papel de Jesus sabia que iria apanhar muito de seus irmãos e dos seus primos na brincadeira. Ela então me disse que certa vez um de seus primos estava levando a cruz de madeira, uma madeira leve, e enquanto subia até o monte onde supostamente ele seria crucificado, ele apanhava de seus primos, de seus amigos, de seus colegas, de seus irmãos. E quando já estava quase no final da subida, ele não aguentou, jogou a cruz em cima dos seus amigos, dos seus primos e descontou todos os tapas que ele tinha levado até o momento. Nada mais natural para seres humanos caídos. Embora a imagem seja cômica, mas deixa muito claro o que a maioria de nós faria no lugar de Jesus. Seria muito difícil perdoar. E seria muito provável que nós, de alguma forma, reagiríamos. Mas como verdadeiro Deus, aquele que era verdadeiro homem, poderia fazer tudo com apenas um pensamento. Com aceno de mão, ele poderia ter feito retornar o cuspe de seus acusadores para suas faces. Com o arquear de uma das sobrancelhas, Jesus poderia ter paralisado a mão do soldado que o batia. Com apenas um gesto, ele poderia dar ordem a uma legião de anjos que o livraria dali. No entanto, ele nunca utilizou o seu poder divino ao seu favor. Antes, ele foi levado para a cruz, ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro mudo, ele caminhou até o Calvário. E na cruz, quando seus lábios se abriram, suas primeiras palavras foram palavras de perdão. E Jesus fez tudo isso, agiu desse modo para cumprir sua missão, sua obra. E qual era a sua obra? Qual a sua incumbência? Qual era a sua missão? Sua missão era interceder pelos transgressores. Quem é o homem crucificado na cruz? Seria mais um criminoso, um inimigo de Roma, um mártir apenas? Não, ele é o Filho de Deus, o Messias prometido, o cumprimento das Escrituras. E conforme Isaías capítulo 53, versículo 12, ele é o servo sofredor, levando sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aqui, nas palavras de Jesus, Pai, perdoa-lhes, a profecia de Isaías é cumprida. O servo sofredor estava a executar sua missão, intercedendo pelos pecadores, intercedendo pelos transgressores. Sua missão também era curar a cegueira desses transgressores. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso não quer dizer que os opositores de Cristo eram ingênuos
em relação ao que eles estavam fazendo. Mas quer dizer que eles eram ignorantes em relação à grandeza de seu crime. Eles não sabiam que era o Senhor da glória que eles estavam crucificando. E quão triste é pensar que essa condição de cegueira é repetida. Que há muitos que menosprezam o Cristo de Deus e repelem os convites de sua misericórdia. A missão de Cristo era interceder por transgressores, sua missão era curar a cegueira dos transgressores e sua missão era expiar os pecados dos transgressores. Como um Deus justo pode atender o pedido de Jesus, que clama por perdão? Como um Deus santo pode perdoar os pecados destes homens tão cruéis? Será que deixando passar? Fingindo que nem viu? Não. O pecado deveria ser castigado. A ira de Deus deveria ser satisfeita. Então, aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Se fez maldito em nosso lugar. Foi transpassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Deus Pai colocou sobre ele a iniquidade de todos os nós e o condenou em nosso lugar. Naquela hora, o justo morria pelos injustos. O Cordeiro inocente de Deus derramava o seu sangue por pecadores culpados. Este foi o preço do nosso perdão. Tudo isso foi feito para que Deus perdoasse os seus eleitos, para que o pedido de Cristo Jesus fosse atendido. Foi necessário que ele absorvesse a ira de Deus naquela cruz. Meus amados, a missão de Cristo Jesus, que é interceder pelos transgressores, que é abrir os olhos desses transgressores, que é também perdoar esses transgressores mediante o seu sacrifício expiatório, aponta a realidade do homem natural, ou seja, a missão de Cristo aponta para a realidade do homem natural. Todo homem sem Deus é um transgressor da lei. E como transgressores, eles necessitam de um intercessor, santo, irrepreensível, sem mácula alguma. Os transgressores estão cegos e necessitam terem seus olhos abertos. Estes transgressores estão em dívida e necessitam que alguém pague os seus débitos. Porque em Cristo temos o intercessor santo, perfeito e eficaz, a oração do próprio Cristo pôde ser atendida, pôde ser respondida. Ele intercedeu pelos seus eleitos, e muitos desses eleitos tinham participado de sua crucificação. Mas a intercessão de Cristo na cruz, por eles, recebeu uma resposta na conversão das 3.000 almas no dia do Pentecostes. E até hoje a oração, a intercessão de Cristo tem sido respondida no fato de que muitos têm tido seus olhos abertos, entendido que seus pecados levaram Jesus àquela cruz. E estas pessoas, estes eleitos, que tiveram seus olhos abertos, que foram vivificados, têm se arrependido de seus pecados e confiado naquele que os redime de toda iniquidade, pecado e transgressão. E a missão de Cristo aponta também para a nossa missão, agora como salvos, como libertos do pecado e da transgressão. Nós aprendemos que devemos ter uma vida de intercessão, à semelhança de Cristo Jesus. Ao orar pelos seus algozes, Jesus não somente nos deu um exemplo perfeito de como devemos tratar aqueles que nos prejudicam, mas também nos ensinou a nunca considerar algo como além do alcance da oração. Meu irmão,
É necessário que você entenda que não há pessoas irrecuperáveis para Deus. Portanto, ore. Ore para que o Senhor tire as escamas que cegam. Ore para que Ele resplandeça a sua luz no coração dos seus eleitos. Afinal, não há poço mais fundo que a graça não seja mais profunda. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós temos, na própria história de Jesus, na própria história dos evangelhos, de Atos, escrita também por Lucas, que muitos que participaram da crucificação de Jesus foram convertidos, se arrependeram de seus pecados, tiveram seus olhos abertos para que se dessem conta de quem eles eram e de quem Cristo era para eles. Um outro ensino, uma outra forma que a missão de Cristo aponta para a nossa missão é que devemos reverberar o perdão de Cristo. Se Jesus orou por perdão aos seus malfeitores, com que direito nós, seus seguidores, temos de agir de modo diferente ao Mestre e ao nosso Salvador? C.S. Lewis afirma: ser cristão é perdoar o imperdoável, pois Jesus perdoou o imperdoável em nós. Devemos perdoar a semelhança de Jesus por meio de um processo até mesmo sofrível de absorção da dor. Timothy Keller explica com a seguinte frase: quando alguém lhe rouba uma oportunidade, a felicidade, a reputação, ou lhe toma algo que você jamais conseguirá ter de volta, isso gera uma noção de dívida. Uma vez que você se conscientize dessa dívida, você terá duas opções: cobrar a dívida ou perdoá-la. E a alternativa de perdoar não é nada fácil. Porque em vez de você fazer o devedor sofrer, pagar por aquilo que ele fez, você mesmo está absorvendo o custo da dívida. Não está tentando recuperar sua reputação, destruindo a da pessoa que lhe causou prejuízo. Você a está perdoando. E isso tem um custo para você. E é isso que o verdadeiro perdão representa. O verdadeiro perdão sempre envolve sofrimento. Cristo sofreu para nos perdoar, absorveu nossas ofensas e devemos fazer o mesmo em relação àqueles que nos ofendem. Meu desejo para você é que, ciente do que Cristo fez por você naquela cruz, estimulado pela gratidão a Ele, por tamanha salvação, você ore como Cristo orou e você perdoe como Ele te perdoou. Amém.